pessoal, hoje nós vamos falar sobre os problemas de ser assexual na nossa sociedade atual. Eu vou colocar aqui seis pontos que dificultam ser assexual na nossa sociedade atual. O primeiro deles é se sentir quebrado ou diferente dos outros. A gente se sente assim não porque a gente esteja quebrado, não porque a gente seja quebrado, mas a gente é sim diferente dos outros. E a questão é que essa diferença dos outros não é algo negativo, só que a sociedade vê como algo negativo. Você não ser igual a todo mundo não é bem visto pela sociedade. E isso faz a gente se sentir quebrado, como se faltasse algo em nós, para que a gente pudesse fazer parte dessa sociedade que funciona dessa maneira e a gente não funciona dessa maneira. Então a gente precisa superar essa questão. Quando a gente se descobre assexual, a gente precisa superar esse sentimento de se sentir quebrado, de se sentir que falta algo em nós, ou de se sentir diferente de uma forma negativa. Porque a gente é diferente sim, mas isso não é negativo. Isso não é, nunca foi e nunca será negativo. É negativo quando as pessoas tratam isso como negativo. Mas vindo de nós, através da autoaceitação, a gente consegue sim. Todos nós conseguimos chegar num ponto em que a gente não se sinta mais quebrado e não se sinta mais diferente de um jeito ruim. O segundo problema de ser assexual é não atender às expectativas da sociedade e da nossa família. Porque a nossa família frequentemente quer que a gente entre em relacionamentos, tenha filhos e crie uma família. E para muitos assexuais isso acontece, claro, não tem por que não acontecer, não é mesmo? A gente é capaz de ter atração romântica, quem é romântico, quem não é romântico também pode estar num relacionamento, nada impede, é uma questão de atração, mas a atração é uma coisa e comportamento é outra. Então você pode não sentir a atração romântica, mas se comportar de uma outra maneira, estando numa relação. Assim como a gente pode não sentir atração sexual e se comportar de forma sexual, fazer sexo mesmo que não sinta atração sexual. E a questão é que muitos de nós preferem agir de acordo com nossas atrações. Então, não sentir atração sexual e não fazer sexo. Não sentir atração romântica e não entrar em relacionamentos românticos. E quando a gente faz isso, a gente quebra com as expectativas da sociedade em relação ao tipo de pessoa que a gente deveria ser. E isso faz com que a gente se sinta mal. Isso faz com que a gente se sinta paraias, outcasts na nossa sociedade, e isso é um problema que afeta a nossa saúde mental, porque a gente acaba desenvolvendo depressão, ansiedade, estresse por causa dessa carga extra que a sociedade coloca em nós e que não vem de nós, vem do outro. Então a gente lidar com isso é algo que não deveria ter que acontecer, mas que infelizmente acontece. Outro problema é a falta de informação sobre a sexualidade, o que faz com que muitos de nós, especialmente quem nasceu na década de 90, que nem eu, descubra que é assexual num momento mais tardio da sua vida. E isso é um problema porque você passa a sua vida inteira agindo de uma certa maneira, se comportando de uma certa maneira e não entendendo por que as coisas não estão fechando, por que não está dando certo. E aí isso faz com que você viva uma vida que não é sua, isso faz com que você haja de uma forma que não é você. E isso é um problema que ainda bem está sendo superado graças à nova geração que está vindo aí, a Gen Z, que se descobre muito mais cedo. O TikTok tem várias informações sobre isso, o YouTube tem várias informações sobre isso.
Então, esse problema é um problema que está sendo superado, ainda bem. Outro problema relacionado à falta de informação é a gente entender qual é o nosso lugar dentro do espectro. Como não tem muita informação e literatura em português sobre a sexualidade, a gente acaba tendo muita dificuldade de se identificar em qual é o nosso lugar dentro do espectro. Mas para isso, ainda bem, novamente, existem grupos de Facebook, existe o TikTok, existe o Instagram, existe o YouTube, que são plataformas em que existe mais disseminação de informação atualmente e que nos ajudam a nos entender dentro do espectro assexual e qual é o nosso lugar dentro desse espectro. Mas, novamente, para uma geração que nem a minha, que nasceu nos anos 90 e que não tinha muita informação sobre isso, era um problema se entender e se identificar qual é o meu lugar dentro do espectro, especialmente se você é que nem eu, que sou grey. É bem complicado, bem complicado entender a sua sexualidade e o seu lugar dentro do espectro, como que funciona a sua sexualidade, a sua atração sexual. A falta de informação, para mim, pessoalmente, gerou um grande problema, mas é um problema que ainda bem foi superado graças às ondas de informação que estão acontecendo nas redes sociais. Outro problema que a gente enfrenta é sair do armário, entre aspas, devido aos problemas que a sociedade tem com assexuais e devido aos preconceitos da sociedade e devido aos estereótipos que a sociedade coloca em pessoas assexuais. Esses estereótipos, eles são bastante desagradáveis, para dizer o mínimo, né? E particularmente é bem difícil sair do armário. Para mim não foi, porque eu me senti extremamente libertada quando eu descobri que eu era sexual e que eu não tinha mais que fazer coisas que eu não gostava de fazer e que existia toda uma categoria de pessoas que era que nem eu e que existia uma comunidade para mim entrar e para mim me compreender e me aceitar. Mas para muitas pessoas que vêm especialmente de lares mais conservadores, de cidades mais pequenas, é um problema sair do armário e se identificar como assexual, porque existem muitos estereótipos em cima de pessoas assexuais e uma falta de compreensão da sociedade no geral e um julgamento que não nos cabe, porque ninguém tem o direito de julgar ninguém, mas as pessoas julgam mesmo assim. E vamos combinar, isso não tá legal, isso não é ok. E isso dificulta para muita gente que é mais tímida, que não tem tanta autoconfiança, que se sente mais inadequado, e daí vem mais a sexualidade em cima e ter que se assumir como assexual dentro dessa sociedade se torna algo bem difícil para algumas pessoas por causa desses estereótipos e desses preconceitos que a sociedade tem. E o último problema... Nossa, minha voz tá hoje assim, ó... O último problema é o que eu mais odeio, pessoalmente. É o que eu mais odeio porque é um que eu passei a minha vida inteira. E eu tenho muita raiva desse problema, pessoalmente, assim, ó... Eu fico indignada. Que é aceitar sexo quando você quer amor. Sim. Porque a gente acaba entrando em relacionamentos com as pessoas alossexuais e essas pessoas querem sexo e a gente quer amor e existe uma equivalência para pessoas alo entre sexo e amor. Eu já ouvi de pessoas alo que sexo é uma demonstração de amor, só que pra mim não é e nunca foi. Pra mim sexo é sexo, amor é amor, entendeu? Só que em relacionamentos alos em que eu já estive, infelizmente eu tenho que admitir, eu já fui essa pessoa, eu já aceitei sexo quando eu queria amor. E isso é uma coisa que me incomoda, porque eu estava numa época em que eu estava recém me descobrindo, recém me entendendo,
E também eu considero isso uma falta de respeito da parte do outro. Saber que você é assexual e dizer pra você que sexo equivale a amor, eu acho que isso é uma negação da identidade assexual da pessoa. Eu acho que houve um desrespeito aí nessa condição. E eu acho que nenhum de nós deve aceitar sexo quando quer amor, especialmente se a gente não gosta de fazer sexo. Tem assexuais que gostam de fazer sexo e aí tá tudo bem, entendeu? Mas quem não gosta de fazer sexo, ter que aceitar sexo quando quer amor, é algo que é bem complicado e eu acho que é uma falta de respeito com a nossa sexualidade, entendeu? Então, gente, esses foram os problemas que eu vejo em ser assexual na nossa sociedade atual. Os problemas, quero ressaltar que não estão na assexualidade, os problemas estão na sociedade. E essa é a minha opinião sobre o assunto, esse é o que eu penso sobre o assunto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar linkado aqui embaixo meus outros vídeos que eu tenho gravados aqui no canal para vocês assistirem. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário. Se vocês não gostaram desse vídeo, comentem a sua opinião. Se vocês têm uma opinião diferente da minha, comentem aqui embaixo também. Vamos discutir esses temas, vamos falar desses temas, porque a nossa experiência pessoal é única. E a gente falando sobre, a gente consegue entender melhor um ao outro e ver pontos de vista que não são só o nosso, né? Que é muito importante para todo mundo. Então, eu agradeço por terem assistido esse vídeo, pessoal, e a gente se vê no próximo.